Hello people, Vigetia. Eu sou a Maria Valéria do canal Na Literatura Selvagem e se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo, aproveita para se inscrever no canal, deixa o teu like assim que terminar de assistir o vídeo e ativa o sininho de notificações porque aí você não perde as postagens que virão depois desse vídeo aqui. Se você tiver um tempinho, que certamente você vai ter nesse período de quarentena, você aproveita para assistir os vídeos antigos e dar aquela força para a amiga aqui. Ok? Então, o vídeo de hoje é para falar para vocês a respeito de um projeto de leitura que eu já venho fazendo funcionar já tem um bom tempo, que seria dar a volta ao planeta lendo todas as obras, ou melhor, lendo autores de todos os países que eu puder conseguir. É uma empreitada bastante arriscada, ousada, eu diria, porque a gente geralmente não tem muito acesso, ou quase nenhum acesso, a muitos países que existem no planeta. Então, assim, aqueles mais conhecidos a gente tem acesso porque são traduzidos para cá para o Brasil, e aí a gente tem esse maior contato. Mas tem livro que nunca chegou por aqui. E como é que eu vou ler, sabe? Sei lá, um livro de um autor que é do Nepal, por exemplo. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente está sempre acostumado a ler literatura brasileira, claro, americana, que nos chega muito, europeia, nem de todos os países, mas de boa parte, pelo menos do ocidente europeu. E também, ultimamente, algumas editoras estão fazendo a boa intenção, né? Estão fazendo realmente a real necessidade de trazer literatura africana para cá, o que é maravilhoso. A literatura latina, assim como a africana, também está dando ar da sua graça por aqui. E isso só faz com que eu tenha mais motivações para colocar em andamento esse meu projeto. Então, o que é que eu fiz? Eu vou pegar uns mapinhas de continentes, eu vou imprimi-los e vou colar nesse caderninho aqui. Inicialmente, eu tinha a ideia de utilizar ele como uma espécie de planner ou bullet journal, não sei. Mas aí eu pensei, eu continuo isso em outro caderno e vou deixar isso daqui só para listar essas leituras. Claro que eu não vou ler todos os autores de todos os países, porque isso é humanamente impossível. Mas aí o que é que eu posso fazer? Ler um homem e uma mulher de cada país. Então vamos lá. Alguns deles eu já listei aqui, né? Meu caderninho Ouija. Esse aqui eu comprei na Bienal de Pernambuco, que teve ano passado, e foi assim... Eu tava até com pena de usar, mas vamos lá, né? Então, esse projeto Lendo ao Redor do Mundo, eu fiz algumas anotações. Eu consegui fechar a América do Norte, então eu vou anotando aqui. Eu coloco o continente, ou a região do continente, no caso da América eu dividi em 3, porque, né, fica mais fácil. Eu já fechei a América do Norte, eu já li autores homens e mulheres do Canadá, do México e dos Estados Unidos. Do Canadá, eu indico para vocês Margaret Atwood. O primeiro livro que eu li dela foi Olho de Gato e foi muitos anos antes do boom que a autora teve a partir do Conto da Aia, que foi publicado mais recentemente, e tem série e outros títulos dela que estão sendo publicados. Eu tive contato com Atwood, acho que em 2005, 2006, por aí. Olho de Gato é um romance de formação. Eu pretendo reler e fazer uma postagem ou um vídeo a respeito desse livro, que é maravilhoso. E de homens, eu descobri recentemente que Neuromancer, que é da trilogia Sprawn, eu acho que é assim que pronuncia, publicado pela editora Aleph, né, aqui no Brasil, William Gibson, ele é canadense. Então, eu fechei aqui o Canadá. Nos Estados Unidos, eu vou indicar 2 também, claro. Patti Smith, que além de escritora, poeta, é uma artista musical. Só Garotos foi a primeira obra que eu li dela. Eu li ainda Linha M, que é igualmente maravilhoso. E eu pretendo ler os outros romances dela, que já foram publicados aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E vou indicar Jack Kerouac com On the Road, que seria a bíblia do movimento beat. Tá até aqui na estante, se vocês puderem ver. Aqui, né? Aqui é o cantinho dos beats. Então, assim, eu não poderia indicar outra pessoa para representar tão bem os americanos quanto o Kerouac. No México, eu li 2 autores, Laura Esquivel, com o livro Como Água para Chocolate, e Octávio Paz, com o livro Pedra do Sol.
Na América do Sul, vergonhosamente, eu só consegui completar 3 países: Brasil, Uruguai e Argentina. Não que eu não tenha lido nada dos outros países, mas eu só vou citá-los quando eu fechar de fato, ler um de um e um de outro. Pode ser um livro de crônica, pode ser um livro de contos, de poesia, prosa, romance, contemporâneo, clássico. O importante é ser desse país, ser um homem e uma mulher, tá? No Brasil, eu vou indicar Ana Cristina César com o livro Inéditos e Dispersos. Não foi o primeiro livro dela que eu li, mas foi o que eu mais gostei até o momento, que é ela foi uma escritora, uma poeta brasileira, né, que faleceu nos anos 80 e fez parte da geração mimeógrafo. Ela foi, inclusive, homenageada numa das edições da Flip, que é a Feira Literária de Paraty. Mais pra frente eu vou fazer uma postagem falando a respeito dela. E de homens eu vou indicar hoje Dalton Trevisan, que é um escritor curitibano, que já está na casa dos 90 anos, né? E ele é muito famoso por escrever contos daqueles minúsculos que trazem uma carga muito densa na sua proposta, vamos colocar assim. Do Uruguai, eu vou indicar Inês Bortagaray com o livro 1, 2 e Já. Eu li esse livro em e-book e olha que eu detesto ler livro online, mas a escrita dela me empolgou de uma maneira que eu consegui ler em pouco tempo. E eu não tenho a minha edição física, mas eu quero muito ter. E de homens eu vou indicar Mário Benedetti, que é um dos escritores uruguaios que eu mais gosto, com o livro Primavera no Espelho Partido. Inclusive, eu li esse livro e fiz resenha dele lá no blog. Eu vou deixar aqui linkado no box de descrição a resenha, para que vocês vejam o que foi que eu falei a respeito dele. Eu sei que recentemente saiu... Não caio. Recentemente saiu uma edição pela Tag Curadoria, mas a minha edição é essa aqui, mais antiga, da Alfaguara, igualmente belíssima. Então, quem tem a da Tag não vai me fazer inveja, porque eu amo a minha edição do jeitinho que ela é. E por último, na América do Sul, a Argentina. Alejandra Pizarnik, com o livro A Condessa Sangrenta, que é contando uma história sobre Elizabeth Bathory. Eu não tenho, também li em e-book e eu pretendo muito ter a minha edição física. E Jorge Luiz Borges, o primeiro contato que eu tive com ele foi na faculdade, com o livro Ficções, que é um livro de contos. É extremamente complexo. Para quem conhece a obra de Borges, vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas é imprescindível que você, admirador da literatura latina, conheça Jorge Luiz Borges. Chile, eu preciso de uma mulher para completar. Eu já tenho no acervo, mas eu não terminei de ler o livro, então eu não estou computando aqui nas minhas anotações. Só depois que eu finalizar a leitura, eu volto a fazer outro vídeo a respeito desse projeto para dar uma ideia do andamento dele e vou fechar o Chile, tá? Colômbia eu tenho um homem já, mas não tenho uma mulher colombiana. Então, se vocês souberem de alguma escritora colombiana, poeta, cronista, seja lá o que for, postem aqui, por favor, porque eu tô precisando demais. E eu não tô encontrando material de uma mulher colombiana para postar, para ler, né? Aí eu fiz aqui, a América Central tá uma vergonha, porque vocês estão vendo que tá praticamente em branco. Aqui é o final da América do Sul, né? Que eu preciso completar. A América Central também tá uma vergonha. Eu só tenho Cuba e Panamá no sentido de eu li alguma coisa, então eu tô na metade aí para fechar esses países. E mais nenhum. É uma vergonha. Mas eu não vou nem colocar a culpa pra cima de mim mesmo, porque, como eu falei, nem todos os autores desses países chegam até aqui ao Brasil, né? Então vai ter lugar aí que vai me dar um puta trabalho, mas eu vou tentar de qualquer forma ler o máximo que eu puder e fechar esses continentes. Aquela velha trilha sonora que é melhor do que Chopin tocando ao fundo. África, como eu falei no início do vídeo, ultimamente está sendo bem lançado, bem publicado por aqui. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu tenho já alguns africanos aqui na estante que eu já vou, esse ano, fazer as leituras para poder computar aqui no meu caderninho. Mas aí, de antemão, eu já antecipo que Angola eu estou na metade do caminho. Eu li uma poeta angolana
faz uns 2 anos ou 3 isso. Eu não vou dizer o nome dela agora, só quando eu completar Angola eu volto e falo a respeito. Aí o restante, vergonhosamente, está em branco. Eu tenho aqui Marrocos, estou na metade do caminho, me falta uma mulher marroquina. Se vocês tiverem indicações, postem aqui, por favor. Vou agradecer muito. Ruanda, eu preciso de um autor ruandês, que é autora, eu li recentemente. E vou até deixar aqui no link de descrição, na caixa de descrição, o link para a resenha que eu fiz aqui no YouTube. Só não vou dizer qual é para não perder a surpresa, vocês vão ter que clicar para descobrir. E deixa eu ver o que mais aqui. Eu não fiz todas as anotações, então tá faltando aqui alguns autores para acrescentar. Eu fechei por enquanto nesses, América e África, mas aí eu vou continuar anotando no caderninho. Vou colocar todo o continente europeu, tem bem mais coisas da Europa que eu li, mas por incrível que pareça, eu não fechei a cota de cada país, porque eu leio muito Europa, mas eu não leio homens e mulheres da Europa, né? Então, alguns eu leio mulheres, outros eu leio homens, tá meio equilibrado aí. Mas os dois ao mesmo tempo de cada país tá mais difícil de fechar. Mas eu acredito que vai ser mais fácil do que a África, por exemplo, ou Ásia. A Ásia, no mapinha que eu tinha pintado, no próximo vídeo eu vou mostrar os mapas a vocês. Geralmente eu vou pintando os países que eu já completei, né? Vou ir deixando os outros em branco à medida que eu vou... À medida que eu vou lendo, eu vou pintando o mapinha e vou anotando aqui, para deixar uma coisa bem organizada. E outra coisa que eu queria falar também vai ter material que eu não vou encontrar na língua portuguesa, então eu faço um apelo aí, editoras, por favor, tragam mais autores e autoras desses países não convencionais, porque é muito legal, é muito bacana a gente conhecer a cultura deles a partir de uma perspectiva de um nativo desses lugares. Então, assim, eu gostaria muito de ler um tunisiano, eu queria muito ler alguém do Cazaquistão. Tem um fator também que eu acho importante frisar. Alguns escritores nascem num local, mas são naturalizados em outros países, pelos quais a literatura acaba chegando até a gente. Eu vou dar um exemplo como Herta Miller, que é romena, mas toda a literatura dela ela é considerada literatura alemã. A mesma coisa é Charles Bukowski, que ele nasceu na Alemanha, mas a literatura dele é americana. Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, mas a literatura dela é brasileira porque ela foi naturalizada aqui no Brasil. Então, para resolver esse impasse, em último caso, eu vou considerar a nacionalidade física e não a da certidão do camarada lá. Tipo, se por um acaso... Claro que eu não citei Clarice aqui porque eu já coloquei a Ana Cristina. Mas se chegar ao ponto de eu não encontrar nenhum outro autor ou autora daquele país em questão e saber que existe mas ele vive em um país que foi naturalizado ali e é uma literatura mais acessível, tipo americanos, tipo europeus, eu vou considerar pelo país em que ele nasceu e não a naturalidade dele. Deu para entender isso aí, né? É só uma questão para saber mesmo ali de que país aquela pessoa é originária, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do projeto, vocês podem também embarcar comigo nessa viagem aí, nesse mochilão ao redor do planeta. Eu vou gostar bastante de pegar as dicas de vocês. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Eu vou mantendo vocês atualizados de vez em quando e vou deixar esse vídeo numa playlist específica para esse projeto, tá bom? Então, Kuss, tschüss, bis bald!